Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Caso Que É Gostoso. Estamos aqui do nosso estúdio, sem edição, sem corte. Bom, recentemente determinado delegado se expôs nos canais masculinistas, dizendo que se você não está satisfeito com o Brasil, a legislação é essa, a regra é essa, não está satisfeito, vai embora, né? Ok, eu tenho um podcast falando sobre sair do Brasil, minimalismo, investimentos, enfim, uma trilogia que eu fiz. Mas aqui nossos repórteres internacionais vão ler notícias aqui para quem quer fugir do Brasil, para fugir do FMI. Vamos lá. Mercosul, ou seja, notícia do primeiro mundo, hein? Mercosul. Essa decisão aqui é do tribunal, essa decisão aqui do Peru, segundo as notícias do G1, nossos repórteres coligados do G1 disseram que o Peru murchou durante essa crise. Vamos lá, terça-feira, 18 de agosto de 2020. Em decisão unânime, o Tribunal Colegiado Penal Permanente da Corte Superior de Calhau condenou fulano, 36 anos, à prisão perpétua pelo crime de feminicídio, agravado contra fulana, 18 anos. O tribunal determinou que o crime foi cometido em um contexto de discriminação e violência contra a mulher. Os eventos aconteceram em 24 de janeiro de 2019, quando fulano, após beber licor até as primeiras horas da manhã, foi ao quarto da vítima e a atacou com uma faca, causando-lhe múltiplos ferimentos em seu corpo. A mulher conseguiu pedir ajuda aos vizinhos, que vieram em seu auxílio e a levaram imediatamente para o Hospital Negreiro em Calhau, onde certificaram sua morte. Tem outra notícia, mas eu vou comentar essa aqui. Primeira delas, o crime ocorreu em 24 de janeiro de 2019. Ou seja, já há uma condenação, assim, um país de primeiro mundo, como o Peru, né? Embora o Peru tenha murchado, mas ele é de primeiro mundo, né? Primeiro mundo, fujam para o primeiro mundo. E já julgou, me parece que isso aqui talvez já pelo tribunal, não sei se vai ter trânsito em julgado ou não, mas foi um processo extremamente rápido. Primeiro comentário. Segundo comentário é a questão do politicamente correto, né, em relação à discriminação e violência contra a mulher. Terceiro comentário. Será que se fosse um homem que tivesse sido morto pela mulher, ele ia receber prisão perpétua? Será que a pena do crime lá no Peru é prisão perpétua para matar um homem? Ainda que seja na situação mais grave de todas, prevista na legislação de lá. Será que existe prisão perpétua por crime de homicídio lá? Ou melhor, por crime de matar alguém? O homicídio é uma nomenclatura que nós usamos no Brasil. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar aqui. Bom, a mulher foi atacada por facas e conseguiu a ajuda dos vizinhos. É estranha essa história, né? O cara mais forte não é a força física masculina que justifica a tipificação de crimes contra as mulheres. Então, um homem muito mais forte, mesmo sem faca, claro, generalizando, né? Mas um homem muito mais forte que a mulher, mesmo sem faca, se ele quiser, ele impede a mulher de sair do quarto, sair da casa. E ela foi atacada com facas e mesmo assim conseguiu pedir ajuda dos vizinhos. Ok, vou ler a segunda notícia aqui. Também do primeiro mundo, Mercosul. Só que aqui o tio Alita já está velhinho, né? Então ele está sem óculos. Ele lê aqui dos nossos estúdios, da outra tela do celular. Bom, vamos lá. Sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Por decisão da Câmara Plenária, as magistradas
fulana, fulana e fulana assumiram a coordenação do Comitê de Igualdade de Gênero na Corte Constitucional. Essa notícia aqui é da Colômbia, tá? Especificamente, elas estão liderando a implementação do plano de ação para fortalecer os mecanismos e cenários de equidade de gênero dentro da corporação, que foi concebido em respostas às recomendações relatadas no relatório, abre aspas, as camadas do teto de vidro, equidade de gênero da Corte Constitucional, fecha aspas. Ao desenvolver esse plano de ação, a Corte Constitucional, trabalhando com a USAID, planejou 4 atividades centrais: divulgação dos resultados do relatório e das atividades a serem implementadas, construção participativa de uma política de equidade de gênero e tolerância zero à violência de gênero, desenho e implementação de comunicações internas para promover relações equitativas, elaboração de uma proposta para incorporar ações positivas para mulheres e comunidades étnicas no processo de seleção de estudantes para estágios na Corte Constitucional e para garantir o acesso a bolsas de estudo para essas populações. Acabou a matéria, eu vou comentar. Bom, então isso aqui foi resultante de um trabalho, provavelmente foi um trabalho que foi premiado na Corte Constitucional da Colômbia, e daí elegeram 3 magistradas, ou seja, 3 juízas para fazer o trabalho. E esse trabalho é no âmbito do empoderamento da mulher naquela corte. E daí, uma das etapas aqui é a questão da construção participativa de uma política de equidade de gênero e tolerância zero à violência de gênero. Ora, por que uma corte constitucional vai ficar preocupada com a questão de violência de gênero dentro da própria corte? Esse plano aqui, pelo que diz na matéria, é para uma ação interna do tribunal. As mulheres apanham dentro da corte para esse grupo de trabalho, para essas 3 juízas fazerem um trabalho sobre violência dentro da corte. Será que isso será que isso é crível, que exista violência dentro de uma corte constitucional? Ou seja, qual a interpretação que eu penso que pode ser? A violência aqui pode ser a violência psicológica, ou seja, tudo para elas é violência, né? Você causar um intenso sofrimento a uma borderline, por exemplo, que é simplesmente você, de repente, não ter ligado para ela na hora combinada, atrasado algum encontro, ter furado algum encontro, ter dado um bolo, ainda que seja por um motivo justificado, isso aqui pode ser uma violência psicológica. Ou seja, e aqui outra questão, elaboração de uma proposta para incorporar ações positivas para mulheres e comunidades étnicas no processo de seleção de estudantes para estágios na Corte Constitucional e para garantir o acesso a bolsas de estudo para essas populações. Aqui a notícia está comparando as mulheres, o empoderamento, a questão das ações positivas em relação aos negros, por exemplo. Quer dizer, para a questão de se beneficiar, elas representam pelo menos 50% da população mundial, né? É uma questão de estatística, de repente um pouco mais, 52%. Mas ainda assim elas querem ser tratadas como minorias, porque quando você faz ações afirmativas para determinado grupo étnico, é porque aquele grupo é uma minoria e existe um fundamento social, político, que o legislador e que o julgador, que o Poder Judiciário resolveu incorporar nas suas políticas. Então chegou ao ponto de equiparar mulheres em matéria de benefícios
as classes étnicas menos favorecidas, inclusive garantindo estágio ou seja, isso aqui é um sistema de cotas que eles estão querendo implementar para mulheres, como se elas fossem negras, índias, pardas, equivalente na legislação brasileira. Ou seja, é só se você não está satisfeito, conforme o delegado disse, é só você sair do Brasil. Se você for aí para o lado mesmo, na América do Sul, você já vai ver. Vir aqui para a Europa, eu vou começar a verificar as notícias daqui também, mas as notícias daqui são mais de um empoderamento 50-50, na questão de cargos de direção. Agora, até vou comentar brevemente isso. Você é acionista de uma empresa e essa empresa tem que contratar 50% das mulheres até o ano tal para vagas de direção, de diretoria, presidência, né, o alto executivo das empresas. Ora, eu como acionista, eu quero o melhor gestor para a minha empresa, a empresa da qual eu participo como acionista. Pouco me interessa se é branco, negro, se é anão, se é índio, se é japonês, se é homem ou se é mulher, não me importa. Eu quero a pessoa mais competente para fazer a gestão. Não tem por que fazer sistema de cotas. Se vai colocar sistema de cotas, você pode chegar ao cúmulo de colocar uma pessoa, não vou dizer incompetente, mas menos competente, tão simplesmente porque ela é mulher. E a gente não está tratando de uma questão de igualdade, de uma igualdade que seja razoável, que seja inerente ao desenvolvimento da pessoa. Ninguém vai morrer de fome ou passar dificuldade porque não se tornou diretor de determinada empresa ou porque não se tornou presidente de determinada empresa. Então vamos tratar a igualdade aqui, vamos tratar a igualdade, colocar as mulheres com cota para construção civil também, para ser pedreira, para ser ajudante de pedreira. É bom porque elas estão na academia, eu vejo umas que são muito mais fortes que eu. Ou seja, se elas estão na academia, por que elas não podem estar carregando um carrinho de pedra, de areia, cimento nas costas? Eu vejo mulher colocando... No outro dia, semana passada, eu vi uma menina que tem 1,55 m, mais ou menos. Ela colocou no supino um peso que eu não pego. Depois ela colocou sobre o ventre, né, sobre a barriga, fazendo abdominal. Falei, tudo bem, ali é uma região que as mulheres são mais favorecidas na questão da força, existe uma explicação biológica para isso. Mas eu vi ela pegando peso que eu não pego. Não pego por receio, enfim, às vezes por preguiça, não que efetivamente eu não possa pegar o peso dela. Agora eu vou comentar em relação à atitude do delegado. Muitos disseram que é Blue Pill. Você vê que é uma pessoa inteligente, porque ele tem um raciocínio e para quem não pertence ao mundo da gente, concorda com ele, o apoia e vai contra a gente, o mundo masculinista. Porque não ouve todos os nossos argumentos. Toda a nossa programação, eu já disse isso em outros podcasts, é para construir família, para trabalhar, para sustentar 4 pessoas, a si próprio, mais a esposa e mais 2 filhos. A programação é essa. Enquanto a mulher fica em casa lá, fazendo comida e reclamando que está faltando coisa, que não sai para jantar, essas coisas assim. Que quer dinheiro para o salão, para fazer a unha, para mudar a cor do cabelo, fazer alisamento. Acho que tem cabelo liso, querem ficar com o cabelo ondulado. Acho que é permanente que chama. As mulheres com cabelo enrolado querem ficar com o cabelo liso. Aí fazem depilação a laser, clareamento de pepeca, essas coisas todas, né? Mas eu vou comentar em relação à questão do delegado. Eu acho que o pessoal masculinista deu muito cartaz para o delegado. Sinceramente, não, assim, alguns podem dizer, inveja do Alito, alguma coisa. Olha, eu vou externar minha opinião em relação ao cargo de delegado. Na carreira jurídica, o cargo de delegado, não vou entrar na remuneração por enquanto, o cargo de delegado, ele não é um cargo
muito cobiçado. Claro que quem não tem formação jurídica, não é concurseiro, puxa, delegado, acha que, poxa, é o top do status. Mas na carreira jurídica, os carros-chefes é magistratura, Ministério Público e às vezes até notário, né, que é praticamente o dono do cartório. Isso aí dependendo do cartório, é ganho de milhões por mês e nem fica lá, nomeia um substituto, vai morar no exterior, não quer nem saber o que está acontecendo. Inclusive eu tenho uma amiga que é juíza e ela faz concurso para notário. Se ela conseguir passar num concurso desse e conseguir um provimento num cartório que seja extremamente rentável, muito provavelmente ela vai deixar de ser juíza, vai largar a magistratura. Então, não é um status de envergadura no mundo concurseiro para quem tem a formação em direito. Segunda coisa, cada estado paga uma remuneração para o cargo de delegado. O estado de São Paulo, até então, que eu saiba, ele paga muito mal mesmo. Ao ponto de eu ter conhecido um delegado do estado de São Paulo, um ex-delegado do estado de São Paulo, e eu conversei bastante com ele. Ele falou que tinha medo de andar na rua, essas questões de policiais. Eu acho que só por ser brasileiro, ou melhor, só por estar no Brasil a gente já sente medo de andar na rua, principalmente nas grandes capitais. Ele tem 2 filhos, casado, ele é mais novo do que eu. Ele foi delegado no estado de São Paulo, no interior, não foi nem na capital, no interior, o salário é o mesmo para o estado todo, por aproximadamente 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos, e ele saiu, pediu demissão no cargo de delegado, ele passou num concurso de advogado para estatal, mais ou menos com salário inicial de 9, 10 mil reais, 11 mil reais, entre 9 e 11 mil reais, e ele preferiu trabalhar numa estatal a continuar sendo delegado em São Paulo. Ou seja, me parece que a questão remuneratória também no estado de São Paulo não é muito favorável. No entanto, esse delegado, ele conseguiu, ele aprendeu, ele conduziu a questão da exploração da imagem de uma forma tão positiva para ele que muito provavelmente ele ganha ou pode ter um potencial de ganhar muito mais dinheiro com a própria imagem, seja com um canal no YouTube, eu não sei se tem monetização no Instagram, na verdade, com palestras, com livros, com reportagens, ainda mais agora depois do incidente que aconteceu com ele, que é uma coisa muito esquisita. Eu nunca soube de ninguém que se matasse com um tiro no peito, e se isso acontecer, precisa ser a queima-roupa, né, porque a questão da distância do braço é curta, então o crime vai ser perto. É uma história muito mal contada. Não estou acusando, só estou colocando na mesa que a gente não pode tratar a história que ele contou como verdade absoluta. Eu espero que, pelo menos nesse caso, a polícia funcione, e eu não acho que nada no Brasil funciona, ainda mais para uma pessoa que tem uma amplitude na mídia muito grande. Então, vamos esperar esses acontecimentos. Mas, em relação à questão remuneratória, ainda que o cargo não seja tão bem remunerado no estado de São Paulo, ele ganha ou tem potencial de ganhar muito mais, talvez 5, 10 vezes mais do que o próprio cargo, com a exploração da imagem. Mesma coisa com o Moro, por exemplo, quando ele condenou o Lula, dizendo que nunca aspirava a cargo político, e logo depois da condenação pede demissão, vai ser ministro da Justiça. Daqui a pouco ele se candidata aí à presidência da República,
senador, deputado, e o povo vai colocar esperança nele, porque é o que resta, né? Quando a pessoa não tem como sair do país, não tem condição, não tem planejamento, enfim, tem família, não, imagina você, por mais, vamos supor que você tem uma boa formação, você tem um bom capital acumulado, mas você tem um pai idoso, um tio deficiente que você cuida e ainda assim você fica no Brasil, só o que lhe resta é você ter esperança de que vai melhorar e você deposita essa esperança em nome de um salvador da pátria. Eu acho que daqui a 10 anos vai continuar a mesma coisa, ou pior, daqui a 20 também, daqui a 30 também, e a gente está vendo o mundo só piorar. Eu quero fazer um podcast para tratar em relação à questão de ter filhos. Eu acabo mudando um pouco, me estendendo no raciocínio e fugindo, então eu vou encerrar por aqui. Eu vou pensar se eu deixei de comentar alguma coisa. Em momento nenhum eu quero desprestigiar a figura do delegado. Em momento nenhum quero colocar em dúvida quer dizer, eu quero dizer que a versão dele é mentirosa, eu não estou dizendo isso. Eu digo que é estranho e vamos ver os acontecimentos, mas eu sou absolutamente contrário à tese dele de que você não está satisfeito, você sai do Brasil porque o sistema é assim. Mas espera aí, se o poder é do povo, pelo menos teoricamente, que a gente sabe que não é, mas teoricamente é, se o povo elege seus representantes, conforme o raciocínio dele, então a gente pode mudar. Depende da gente mudar. Mas uma coisa que me entristece muito, não só no Brasil, mas na questão mundial, é a questão do politicamente correto. Você pensa de uma forma completamente diferente, mas você vai para a televisão e se expressa de uma forma argumentativa, bonita, mas com aquele discurso do politicamente correto que não é efetivamente o que você pensa, né? Vocês podem reparar que as pessoas que são bem inteligentes, elas não dão uma resposta. Elas falam muito e desviam. Elas não têm uma resposta sim ou não. E eu acho que isso realmente é inteligente, porque sim ou não depende. Vai depender das circunstâncias, existem variáveis. É isso aí, pessoal. São 22 minutos, vou ficando por aqui. Grande abraço, vamos que vamos.